Fala comigo, tudo bem? Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Terça-feira maravilhosa, às 8 horas da manhã, estamos aqui mais uma vez nessa devocional antifundamentalista. Estamos aí caminhando pelo livro de Mateus. Falamos nos últimos devocionais sobre o perdão, algumas falas interessantes para a gente pensar a lógica que Jesus trabalha o perdão no livro de Mateus. E hoje nós vamos continuar aqui falando do livro de Mateus, fazendo interpretações, né, nada conservadoras sobre Mateus. Hoje nós vamos ler Mateus no capítulo 20, a partir do versículo 1, uma parábola maravilhosa, que é uma parábola dos trabalhadores, Eita, uma parábola que eu gosto muito. Então, vamos caminhar para essa leitura. Mas você que está aí, se inscreva no canal, ative o sininho e aí para a gente poder começar essa leitura. E você podendo, vendo o material aqui, vendo a devocional, deixe seu comentário, diga a sua opinião, gostei, não gostei, concordo, não concordo, discordo, por que eu discordo, eu penso assim, que seria muito importante a gente poder ter essa troca também pelos comentários, tá bom? Vamos lá começar fazendo essa leitura do livro de Mateus, no capítulo 20. A gente vai ler até o versículo 16. Deixa eu partilhar minha tela aqui com vocês. Pronto. Que foi. Ótimo. Vamos lá. Olha só que coisa interessante que é esse texto aqui. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde ele fez a mesma coisa. Saindo outra vez, às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram então aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. No entanto, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o mesmo, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para sua casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esse é um texto maravilhoso. Gente, é maravilhoso esse texto. Incrível essa parábola. Bom, primeira coisa que eu quero falar para você é: entra no meu grupo de conteúdo exclusivo www.apoia.se/Gibran e vem estudar a Bíblia comigo, como também receber todas as manhãs um áudio devocional de até 2 minutos. Então entra nesse grupo aí, é uma maneira de você ser um mantenedor, ser uma mantenedora desse projeto, você me ajuda esse canal a se manter de pé, você me ajuda a seguir fazer leituras bíblicas e você também é abençoado, abençoada com um trecho, né, um devocional todas as manhãs, mais um estudo bíblico comigo, tá bom? Entra aí. Olha só que coisa interessante que nós temos aqui para lidar com esse texto. O primeiro ponto é que a gente precisa de entender o contexto histórico e a denúncia histórica que esse texto traz.
Os trabalhadores estão na praça porque as suas terras foram aviltadas, foram esbulhadas, as terras deles foram roubadas. Quando Herodes assume essa região, nessa região da Galiléia, inclusive, que produzia muito vinho, bom vinho, vinho que produziu para a Europa, produzia bastante azeite, as terras foram redistribuídas. Então, Herodes vai e rouba as terras do povo, dá para pequenos produtores, pequenos camponeses, e eles começam com aquela ideia lá de que o agro é pop, que o agro é top. Então, as pessoas tiveram as suas terras roubadas. E aí as terras estavam concentradas na mão de poucos fazendeiros. Como eles não têm a terra para trabalhar, agora eles estão na praça esperando serviço, ou eles estão fazendo uma atividade impura, que é a atividade que Pedro fazia, que é a atividade de pescar, que naquela sociedade era uma atividade impura. Então, quando você vê essas pessoas pescando ou as pessoas sentadas na praça, o que está sendo denunciado é que as pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão sem emprego, porque a terra deles foi roubada. Esse é o primeiro ponto, é o início para você entender o contexto. Mas olha só que coisa maravilhosa desse texto não é fácil a gente compreender, a gente aceitar, a gente que é religioso, um Deus que, ao invés de recompensar os bons e punir os maus, não, ele faz, como diz Mateus, levantar o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele oferece a todos o seu amor, de tal maneira, assim, né, que Deus acaba parecendo injusto para quem é religioso. Mas, nessa parábola, nós vamos entender o que ele está falando. Então, um grande proprietário de terra que contrata trabalhador para trabalhar na sua vinha. Esse trabalho ele é um trabalho tão importante que faz com que o próprio patrão saia de madrugada para ir à praça contratar trabalhadores. Combina o salário, uma moeda por dia, uma moeda de prata, é o valor de um dia de trabalho. E é isso que o patrão vai. A grande disponibilidade de mão de obra, então, né, é isso que nós estamos vendo aqui, ele vai, chama vários trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Então, assim, surpreendentemente, todas as pessoas que ele precisava para trabalhar na sua empresa, ele já chamou de madrugada. Só que esse cara, ele sabe que as pessoas, se não trabalharem, se não ganharem uma moeda de prata por dia, vão passar fome. Naquele dia eles não vão comer. Então, ele chama todo mundo para dar conta do trabalho 5 horas da manhã, vai lá, pronto, já está pronto, meu trabalho está feito. Aí o que ele faz? Cara, eu tive lá 5 horas da manhã, tinha tanta gente lá na praça, esse povo vai ficar com fome. Surpreendentemente, então, ele sai de novo, às 9 horas da manhã, e busca outros trabalhadores. A fazenda dele já não tinha necessidade. Os primeiros trabalhadores são mais que suficientes, né, para trabalhar na fazenda. Mas por que ele vai lá? Porque ele sabe que ainda tem gente desempregada. E estar sem trabalho naquela sociedade significa não comer. Então, antes de pensar na sua necessidade enquanto fazendeiro, enquanto patrão, ele está pensando na necessidade daqueles trabalhadores que estão na praça de maneira ociosa. Aí ele vai e promete para os trabalhadores, ó, vai lá trabalhar que eu vou te pagar o que for justo. Já é 9 horas da manhã, o trabalhador já sabe que ele já não foi escolhido, que ele já está sem trabalho. Então, muito provavelmente, inclusive, na cabeça desse cara que está sendo contratado às 9, e que o cara fala assim, vai lá que eu vou te pagar o que for justo, ele já acha que ele vai ganhar até menos do que uma moeda de prata. Só que quando dá meio-dia, o patrão sai de novo. Às 3 da tarde, o patrão sai de novo. Assim, a fazenda já não tinha mais necessidade, mas ele está preocupado com as pessoas que estão sem trabalho. Quando dá 5 da tarde, ele sai de novo e contrata mais gente. Faltando 1 hora para acabar o dia, ele contrata mais gente. E ele sabe que se ele não contratar, aquela galera que está lá vai ficar sem comer. Então, ele vai pensando neles e contrata os trabalhadores. Chamam para trabalhar. Não combina nenhum salário. Eles foram trabalhar menos de 1 hora. Né? Talvez para receber esses caras que aceitaram trabalhar 5 horas, talvez foram lá só para receber um pedaço de pão. Então, ninguém estava esperando mais trabalho às 5 da tarde, porque ele já acabou.
Aí o que acontece? Quando o patrão faz isso, ele deixa. O cara que foi contratado às 5 horas da manhã fica feliz. Por quê? Pô, com esse tanto de gente trabalhando aqui, ao longo do dia, o meu trabalho ficou mais leve. O cara que foi contratado às 9, às 3, às 5 também fica feliz. Poxa, graças a Deus, eu não tinha nada, eu não tinha nem como comer, estou trabalhando aqui, pelo menos um pedaço de pau eu ganho. Então, o patrão acabou transformando tudo em felicidade e entusiasmo. Todo mundo está feliz ali. Todo mundo está com a dignidade de trabalhar para receber uma moeda de prata, receber o seu salário. E os que foram contratados às 5, os que foram contratados às 3, os que foram contratados ao meio-dia, eles sabem que o que eles estão recebendo não é nem salário, mas é um dom, é um presente, é uma generosidade. Porque os que contratados às 5, eles não trabalham nem uma hora. Né? Mas então estava todo mundo feliz. Pô, trabalhei menos, vou ganhar, tá todo mundo ganhando. Aí começa a pagar. Aí começa a pagar do mais do que começou por último e ele vai e recebe uma moeda. Então o cara que começou a trabalhar 5 horas da tarde recebeu uma moeda, o cara que começou a trabalhar às 5 da manhã pensa assim, poxa vida, se o cara lá trabalhou uma hora recebeu uma, eu que trabalhei então vou receber 12, 10. Aí vem o que começa a trabalhar 3 da tarde recebe uma. O que começa meio-dia recebe uma. O que 9 horas recebe uma. Todo mundo recebeu uma. Aí eles ficam indignados. Como assim? Esse que chegou agora vai receber o mesmo tanto que eu. Só que o dono da vinha não foi injusto. O que ele combinou, ele pagou. Ele foi generoso. É diferente. Eu combinei com você uma moeda, tá aqui a sua moeda pelo seu trabalho. Ah, mas fulano chegou 5 horas da tarde. Uai, mas eu combinei com você, eu combinei com ele. O trabalhador, o fazendeiro, ele não retirou dos trabalhadores direito, aqueles que começaram de madrugada, não. Mas ele quis dar o mesmo salário também para os últimos. Por quê? Porque esse salário é o que garantia uma alimentação. O dia de trabalho era garantir o que ia comer. E aí o patrão fala assim: você está com inveja porque eu sou bom? Você está com inveja porque eu estou sendo generoso? Então, no comportamento do proprietário da vinha, Jesus mostra como é o comportamento do pai. Deus não é um patrão severo que valoriza ou que está na lógica da meritocracia, não. Deus é um Senhor generoso que recompensa as pessoas não de acordo com seus méritos, mas de acordo com as suas necessidades. Porque o amor de Deus não é concedido como uma recompensa, mas é um dom, é um presente. O que motiva o comportamento do pai é a necessidade das pessoas. É a vontade que ele quer de nos ver bem, de nos ver alegres, de nos ver felizes. Só que esse comportamento pode parecer injusto se você não entende que Deus é generoso. Se você está com um coração cheio de inveja, cheio de maligno, cheio de avareza, invejoso. Se você pensa em fazer tudo o que você faz para a conveniência dos outros. Aliás, desculpa, para a sua própria conveniência. É por isso que é até fácil, né? Não é fácil, mas você até consegue achar quem chore com você. Chorar com os que choram, às vezes a gente até acha. Se alegrar com os que se alegram, a gente não acha de jeito nenhum. É quase impossível você encontrar alguém que está feliz porque as coisas estão funcionando para você. É quase impossível você encontrar alguém que, sei lá, que um exemplo bobo, assim, material, só para ficar fácil. Alguém que não tem carro, seu vizinho que não tem carro, ficar feliz que você ganhou um carro. É quase impossível as pessoas estarem alegres e satisfeitas porque você está deslanchando na vida. Quando você está na merda, todo mundo fica feliz. Se você melhora um pouco de vida, as pessoas ficam até felizes. Se o que você melhorou de vida não é melhor do que ela. Agora, quando você deslancha e você desponta para cima das pessoas, nossa, meu Deus do céu. Quanto mais você cresce, mais é falação, mais é inveja, mais é fake news, mais não sei o que. Ah, mas fulano tá roubando, mas também é bandido. Não, deve estar vendendo droga. É assim que começa. As pessoas são incapazes de entender a generosidade de Deus para com uma com as outras.
As pessoas são incapazes de entender que Deus é generoso e que a gente recebe não conforme o nosso mérito, mas conforme a generosidade de Deus e tudo que a gente recebe. E esse é um comportamento que a gente às vezes não consegue entender, né? Nunca a gente vai entender um Deus que não busca os seus próprios interesses, mas um Deus que se interessa pelos interesses humanos. Essa parábola ela nos fala sobre isso. O trabalho ele deveria ser suficiente para garantir a condição de existência. Uma moeda de prata naquela sociedade, naquele dia, garantia que você comeria naquele dia, que você seria farto naquele dia, que você teria prosperidade naquele dia, que você ia conseguir alimentar você e a sua família naquele dia. Então, o trabalho ele existe para que você e a sua família tenham vida plena, vida digna, vida abundante. Indiferente se você começou a trabalhar às 5 da tarde, 3 da tarde, meio-dia, 9 horas, 5 da manhã. O trabalho existe para garantir que você e a sua família vão ter a condição de existência mantida para o dia seguinte. Que vocês vão comer bem, que vocês vão ter remédios, que vocês vão ter saúde, que vocês vão ter educação, que vocês vão ter lazer, cultura. Qual que é o saldo de uma vida digna? Então é sobre isso que o salário deveria fazer. E é sobre isso que Deus está falando nessa parábola, que Jesus está falando nessa parábola. Vocês lidam com o trabalho só na lógica do enriquecimento. Então, quem chegou lá de madrugada achou que ia trabalhar tanto que ia receber 10, 20, 30 vezes mais que o que chegou por último. Por quê? Porque a lógica é de enriquecer, de acumular. A lógica é de ser conveniente para si. Então é isso, trabalho é para eu enriquecer. Se eu trabalhei mais, vou ganhar mais. Não. O que Jesus está propondo, a lógica, não é sobre a conveniência, não é sobre o acúmulo. É sobre as necessidades. Todo mundo tem necessidade de comer, de ter uma boa saúde, de ir para a escola. O trabalho, ele deveria nos fornecer isso. Mas muitos de nós não temos, porque nós estamos nas praças, desesperados, esperando trabalho, porque as condições materiais de onde nós estamos mudou e nós não temos trabalho. E nem sempre nós temos gente generosa que vai nos contratar apenas para que a gente tenha condição de existência mantida. É isso que o texto está dizendo para nós. E eu espero que a gente consiga enxergar em Deus esse Senhor, esse patrão generoso que nos abençoa, não segundo o nosso desejo, mas segundo a nossa necessidade. Por isso ele nos ensina o pão nosso, aquilo que é necessário a cada dia, a cada manhã ele nos entrega. E essa é a minha oração para vocês nessa manhã. Estaremos de volta quinta-feira, às 8 da manhã, no Devocional Antifundamentalista. Fecha seus olhos, a gente vai orar. Deus que é Pai, Deus que é Mãe, nós agradecemos a você, porque apesar de tudo que nós temos vivido, apesar da maldade, do maligno, da humanidade, apesar do acúmulo, da inveja, da avareza, da ganância, apesar desse sistema de morte que nós estamos vivendo, apesar disso tudo, o Senhor ainda tem cuidado de nós. O Senhor tem trazido para nós o pão a cada manhã. Nos ajude, Deus, a fazer essa divisão desse pão de maneira mais justa. Nos ajude a entender que todos nós precisamos trabalhar, comer, ter vida digna. Traga para nós, Senhor, oportunidade de trabalho. Traga para nós prosperidade. Traga para nós, enquanto humanidade, consciência sobre que todas as pessoas precisam de ter oportunidades, de ter trabalho, de ter vida digna. É que eu peço a você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma, Deus abençoe cada um. Estaremos de volta na quinta-feira, simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu.